Oi, bonitas, tudo bem com vocês? Virgínia, espero que você esteja bem. Sinta-se à vontade. Se é a sua primeira vez aqui, puxa a cadeira, senta e bem-vindo à nossa família. Né? Hoje é um papo assim mais mulherzinha do que o normal, mas os homens também têm que ficar ligado nisso porque é importante, tá, gente? Principalmente para os maridos, né, que acompanham aí a nossa maratona todos os dias. Vocês já viram aqui o título do vídeo. Vamos falar de sutiãs, mama, nódulo e etc, né? Isso é muito importante. Algumas amigas sabem, as que me acompanham há mais tempo, e outras vão saber agora que eu tenho mamas policísticas. Eu tenho cisto nas duas mamas, tá, gente? Há 2 anos atrás eu levei um susto porque minha mama começou a doer muito, doer mais que o normal, e ela criou um volume extraordinário, porque eu praticamente não tinha. Era fato, eu não tinha. Eu usava, se eu chegasse na Marisa, eu comprava um sutiã de menina moça e usava sem problema nenhum, mesmo tendo filhos. E resolvi procurar a ginecologista, né? É, Fui no convênio, não conhecia nenhum em Sorocaba. E o convênio me indicou uma que foi assim excelente, doutora Juliana, foi perfeita na minha vida. Hoje já não é mais ela minha gineco, porque ela saiu do convênio e eu também. Então, né? Ela primeiro saiu, eu mudei de ginecologista, depois eu saí desse convênio, mas maravilhosa. E ela pediu uma ultrassom mamária e diagnosticou os nódulos. E me pediu uma mamografia. Eu sempre fiz ultrassom mamária desde os 35 anos. Tá, meninas? Mamografia só é a partir dos 40. Mas a ultrassom mamária você pode fazer em qualquer momento, tá? Eu não sou boa de toque, porque como eu digo a vocês, eu sou muito estabanada, então eu sempre vou à ginecologista e ela lá faz o exame, né? Ela fez o exame, disse realmente se está com alguns nódulos, vamos fazer uma mamografia. Então, desde os 35 anos eu faço ultrassom de mama. Por quê? Porque na família do meu pai tem um índice enorme de câncer, né? Infelizmente a genética, mas como meu pai é filho de um homem que teve muitas mulheres e consequentemente muitos filhos, então eu como acompanho isso de criança e depois me perdi no tempo e não sei mais sobre a família, eu não sei se isso vem da mãe do meu pai ou é das outras mães. Mas eu tenho que dizer a vocês, como quem trabalhou com médico, que câncer de mama em sua genética, quando é genético, é mãe que passa, tá? Não é pai. Ai, mas o meu pai teve. O pai teve porque provavelmente ele herdou da mãe. Não, ele herdou do pai. A mãe do pai deve ter tido. Tudo que fala de doença, ela nos acompanha até a quarta geração. Então, tatara, bisa, vó e mãe, tá? Isso pode pular uma geração. Então, eu creio que na família da minha mãe não há histórico, porque a minha avó, ela faleceu de outras coisas, que glória a Deus não teve nada a ver com câncer, tá? A minha mãe já vai fazer 60 anos, nada, minha mãe tem uma das mamas mais bonitas que eu já vi, gente, é sério, não é porque é minha mãe não, mas é linda, é linda. Graças a Deus eu puxei um pouquinho da genética dela. Vocês veem que é muito pouco a minha genética do lado da minha mãe, porque o meu pai é um negão de quase 2 metros de altura, preto que é azul. Já a minha mãe é da cor dessa cortina porque é filha de alemão. Então vocês veem que a genética foi muito pouca, quase nada. Mas graças a Deus herdei o que era de bom, né? Então eu fui fazer a mamografia, fiz a mamografia, deu realmente um excesso de nódulo. Eu tomei um remédio por 90 dias, chamado Emama,
que era para desinflamar, porque no período estava muito inflamado, por isso de tantas dores, porque nós já temos glândulas mamárias, que não deixam de ser nódulos. Só que aí aumentaram a quantidade desses nódulos e, consequentemente, inflamaram. Isso já acontece quando você está amamentando, isso já acontece no teu período pré-menstrual, só que as minhas estavam constantemente inflamadas, por isso das dores. Mas, gente, vocês imaginam o susto que eu levei, o susto que o Márcio levou. No dia da mamografia ele estava trabalhando, eu estava muito nervosa, ele estava viajando, não podia ir comigo, porque ele estava no sul. E eu ansiosa, sabe? Quando o médico fez a mamografia, que disse, não, são cistos, são benignos, são tão pequenos, são muitos, mas são tão pequenos que não é caso cirúrgico. Isso foi um alívio. Mas nem todas as mulheres, né, têm essa mesma sorte, tá? Então, gente, por favor, não consegue se autoexaminar, marca uma consulta no ginecologista. Eu conheço mulheres que nunca foram ao ginecologista. A minha avó foi uma. A minha avó morreu com quase 80 anos e nunca tinha ido a ginecologista. Ai, mas ela não teve filho? Teve, mas ela teve filho no tempo que a parteira ia em casa. Ela pariu os filhos em casa. Então, assim, realmente foi Deus que cuidou dela, porque ela tinha todo aquele pudor. Não vou abrir a perna. Blá, blá, blá. O máximo que ela fazia era uma ultrassonografia abdominal baixa, porque aí pega a bexiga, pega útero, mas não é a mesma coisa, né, gente? Então, junto com a mamografia, eu também faço o meu Papa Nicolau, que graças a Deus também deu normal. A médica disse que deu o melhor estágio que poderia dar, que meu útero, meu ovário é muito saudável, graças a Deus. E aí ela me proibiu de usar sutiãs com bojo, com ferro, porque ela disse que isso ia incomodar mais, inflamava mais, e eu não sabia. Nesse tempo eu só usava esse tipo de sutiã. Tanto que esse sutiã foi comprado nesse tempo, ó. Vocês veem que ele ainda tem, ó, a etiqueta. Vocês veem que eu não ia comprar um sutiã dessa qualidade agora por R$14,99. Isso aqui foi realmente há trocentos anos atrás. E ele ficou na gaveta. Eu nunca usei esse sutiã. Porque ela disse que inflama mais, que se as mulheres bem soubessem, não maltratavam os seus seios. E eu comecei a perceber que realmente, quando eu usava esse tipo de sutiã, eu sofria muito mais. Então, o que foi que ela fez? Ela me proibiu de usar o sutiã. Ela pediu que eu começasse a usar esse tipo de camiseta por baixo da roupa, ou aquelas camisetas que tem muito dessa cor, que são desse tecido, né? Que tem na Demilhos, que são camisetinha mesmo, que fazem par com a calcinha coleção. Calossan, eu acho que é isso. E eu passei a usar esse tipo de sutiã. Meninas, mesmo assim ele ainda incomoda, principalmente quando eu tô na TPM. Então eu só uso a camisetinha. Eu tenho esse e tenho esse. É sutiã de vovozinha mesmo. Existem roupas que eu nem uso sutiã, eu saio sem ele, porque é como eu disse a vocês, eu ainda tenho um pouquinho da genética da minha mãe. Então dá pra usar sim roupa sem sutiã. Mas em sua maioria eu já nem consigo mais usar, né? Na TPM até esses incomodam em determinadas épocas do mês também. Não há um tratamento, porque não é nada que seja doentio, mas há um controle. Quando ela inflama demais, eu volto na ginecologista, ela me passa o Emama novamente. Cabelo. Ela me passa o Emama novamente, e aí eu tomo por um bom tempo. Hoje eu uso sutiãs assim, ó, gente. G, né? O meu hoje seria M. Por quê? Porque como eu emagreci com todo aquele processo do olho antibiótico que eu tomei, eu perdi 10 quilos. Pode não parecer, mas eu perdi 10 quilos. Então a minha mama diminuiu. Eu passei a usar P, dependendo da marca, novamente. Porém, o confortável para mim é M. E a médica me pediu que eu usasse G. Quando fosse assim, camisetinha. Porque vocês veem que ele é bem apertadinho, né? Ele
É bem, bem confortável mesmo. É daqueles tecidinhos, né? Vocês veem que é trifio mesmo, aquela meia calça, tá? É bem daquele tecido. E aí, vamos lá. Ai, mas aí eu, né, esqueço. Gente, ginecologista, ela tá ali justamente para te instruir, para cuidar. Marido, você é responsável também pela saúde da tua esposa, porque a partir do momento que ela passa a lavar, passar, cozinhar, arrumar, cuidar de filho, cuidar de você, a gente acaba esquecendo um pouco da gente mesma, tá? Para vocês verem como Deus foi generoso comigo e como eu creio nos propósitos dele. A minha prevenção, que seria o Papa Nicolau, já estava atrasada há 3 anos. Eu casei com o Márcio sem fazer o Papa Nicolau. Eu fiz alguns exames de sangue e tal, né? Mas o Papa Nicolau em si eu não tinha feito, porque a gente fez exames pré-nupciais, né? Ele morava aqui, eu morava lá, ele não me conhecia, eu não conhecia ele. Ah, mas não tava confiando. Tava. Mas cuidado, nunca é demais. Às vezes a gente tem alguma bactériazinha, mulher, ela costuma ter bactériazinha, né? É normal da gente, é tudo muito úmido, é tudo muito quente. Então, assim, eu não tinha nada. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas podia não ser o caso. Eu não tinha nem escorrimento. A médica nessa minha última mamografia, aqui tem uma, aqui tem outra, que são as penúltimas que eu fiz, né? A do ano passado e a do ano retrasado. E falta desse ano, eu tenho que fazer anualmente, tá? Porque não tem nada demais. Eu tive na ginecologista há 6 meses atrás já, porque eu vou de 6 em 6 meses, e ela fez o exame de toque, não tinha nada, sem alteração nenhuma. Então, eu faço todo outubro. Por causa da campanha do Outubro Rosa, facilita a nossa vida, né? Principalmente para você que depende de posto de saúde. Facilita muito, porque eles agilizam. Ele tem essa preocupação de agilizar tanto o Papa Nicolau quanto a mamografia, tá? Ah, Virgínia, mas eu ainda não posso fazer mamografia. Vai na tua médica. Pede uma ultrassom, mamária. Ela tem a obrigação de passar. Tá? E se você tem histórico na família, seja de pai ou seja de mãe, porque mesmo no meu caso, sendo de pai, e mesmo eu contando para ela todo o histórico e já sabendo, porque quando eu cheguei eu já sabia tudo sobre isso, né? Sempre tive essa preocupação por causa do histórico da minha família, já sabia que era por parte de mãe e tal, mas ela ainda me instruiu em algumas outras coisas, né? Falou sobre comida gordurosa, que isso também coopera, porque os meus ovários eu também descobri que são policísticos. Hoje, se eu tivesse que engravidar, seria muito mais difícil. São cistos tão pequenos que também não tem tratamento para eles, mas eles me incomodam na TPM, eles me incomodam fora da TPM. Semana que vem vou fazer uma endo, né, uma transvaginal no caso, porque por tanto trabalhar com médico, a gente sempre se acostumou a chamar de endo. Para poder ver como é que eles estão, a posição. Então, assim, o médico disse que eu tenho cisto já faz uns 5 anos. Tomei um remédio, mas, gente, tratamento. Isso tem que ter um acompanhamento, porque hoje ele pode ser benigno e amanhã ele pode se tornar uma coisa muito maior. E eu tô falando para vocês porque aconteceu comigo, não de se tornar uma coisa maior, mas eu nem sabia que tinha, né? Foi quando as dores começaram. Então não espera as dores começar. Eu venho de uma área onde a prevenção é o melhor remédio, tá? Então assim, mesmo sendo da família do meu pai, mas eu não conheço a minha árvore genealógica de mãe. É como eu disse a vocês, pode pular gerações. Pode ter pulado a geração da minha avó, pode ter pulado a geração da minha mãe, pode ter pulado a minha, mas pode chegar na minha filha, que eu espero que não. Apesar de que Débora, com 19 anos, descobriu que já tinha nódulo, né? Então, para você ver, não tem idade. Não tem idade. Ela já tinha 7 nódulos e o dela quase virou caso cirúrgico, ao contrário do meu. Mas houve um tratamento intensivo e aí os nódulos sanaram, né? Eles não sumiram, eles diminuíram e não precisou de cirurgia e estão lá quietinhos. Mas ela também tem que estar fazendo acompanhamento periódico. Então você vê, não tem idade, não tem tempo, tá?
Como pode ter me pulado, como pode não ter me pulado. Pode ser que daqui a 5, 10 anos, né, alguma coisa... A gente tem que estar preparado para tudo, gente. Eu não tô chamando doença, não tô me amaldiçoando, não. Eu tô sendo realista, né? Porque quando você é realista, você consegue encarar as coisas com mais facilidade, tá? Então, eu espero que não, né? Mas isso acontece. Então, coisas gordurosas, álcool, fumo, drogas. Gente, isso só deteriora o nosso corpo. O nosso corpo é carne como qualquer outra carne, né? Então, carne quando ele não tem quando ela não tem um cuidado, ela deteriora, né? Ela apodrece. Ela deixa de ter aquela utilidade e começa a ficar mal. Então, se você tem um escorrimento, se você tem algum cheirinho, se sai alguma massinha. Algumas mulheres tomam anticoncepcional há muito tempo, então acontece de colocar massinha para fora. Mais um motivo pelo qual você tem que manter o seu Papa Nicolau em dias. Principalmente as que tomam anticoncepcional, porque junta massinha no teu útero, né? Se você tem desejo de ser mãe, gente, vai atrás disso. Mantenha a tua saúde interna, a tua saúde de mulher em dia, tá? E maridos, estejam presentes, dividam. Ouçam quando as mulheres disserem: amor, eu tô sentindo uma dorzinha aqui, eu tô sentindo um incômodo aqui, um carocinho que não existia, né? E outra coisa, não é só aqui o exame. Se você faz, você tem que vir abaixo do braço, você tem que vir até o pescoço. Porque as nossas glândulas mamárias, ela envolve tudo isso e pode vir até aqui. Outros tipos de câncer, como pulmão, intestino, eles costumam dar glândula no pescoço e embaixo das axilas também. Ai, Virginia, eu tenho uma glândula, será? Não, não te desespera. Para isso existem os exames. E assim, existem glândulas que são emocionais. Existem glândulas que são por causa de algum ferimento que você está no corpo, porque eu tenho esse problema. Se eu tiver com algum ferimento e o ferimento inflamar, eu crio glândulas embaixo das axilas. Básico. Então, quando eu cuido do ferimento, a glândula some. Né? Existe um tempo determinado para aquelas coisas que aparecem, que são corpos estranhos, permanecerem no teu corpo. Então, apareceu, mas é feito afta. A afta é o sinal de que o estômago e o intestino não tá legal. Que o estômago está produzindo mais ácido gástrico do que deveria. Para quem masca muito chiclete. Mascar chiclete significa que o cérebro vai entender que você está se alimentando. E quando você se alimenta, o suco gástrico ele começa a ferver dentro do teu estômago para receber a comida e para fazer a digestão, para digerir, dissolver aquela comida que você comeu. Então, se você masca chiclete, o cérebro vai mandar pro teu estômago: opa, tá se alimentando. E aí começa tudo a ferver. Por isso que tem pessoas que têm muita afta, porque não se alimenta direito ou porque masca chiclete, bala direto. Gente, a gente começou na mama, né? E já tá em outras partes do corpo. Mas eu acho isso interessante passar pra vocês. Então, assim, coisa boa é a gente tirar a nossa calcinha, né? E saber que não tem nada. Não ter nenhum odorzinho, tá? Vamos cuidar, porque quando a gente cuida da gente cuida da gente pra gente. E a gente cuida da gente pra quem a gente ama. Né? Isso é muito importante. Então, assim, essa minha última ultra, eu tava sem conseguir sair de casa, vocês sabem já por quê, né? Aquela ansiedade. Então, o Márcio, ele simplesmente ligou para a empresa: eu só vou à tarde, tinha que viajar, mas ele se predispôs. Então, esse é o papel do marido, o incentivo. Tá? Sabe que a mulher faz aquele exame, então e aí? Já tá no tempo, tem que fazer de novo, porque quando ela tá com saúde, a casa inteira tá com saúde. Todo mundo tá bem. Mas quando a mulher não tá bem, como ela é a coluna da casa, desestrutura todo o resto, tá bom? Então, meninas, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Cuidado com a saúde em todos os aspectos, em tudo. Por favor. Porque isso é muito importante. Porque quando a mente tá bem, o corpo tá bem.
né? O ditado popular, um ditado chinês, se não me engano, mente sã, corpo sã, né? Mas a mente não precisa estar doente para o corpo adoecer. Às vezes a tua mente está bem, às vezes você está tão ativa, preocupada com outras coisas, trabalhando, estudando, e esquece que o teu corpo precisa de cuidados. Em algumas situações, ele só dá o sinal quando a coisa já está muito séria e às vezes irremediável. Então, isso é importante. O cuidado com a gente, né? A gente começa a mostrar que se ama quando a gente começa a cuidar do que Deus nos deu, porque Ele diz que nos deu esse corpo com amor. Então, temos que cuidar do que Deus nos dá com amor. O corpo é o nosso primeiro, né? A nossa primeira área a cuidar, porque o nosso corpo, ele diz que nós somos a igreja. Tem a igreja, templo, pedras, tijolos, cimentos, e temos nós. Nós somos a igreja onde habita o Espírito Santo de Deus, né? Então, quando a gente vai à igreja templo, existe o encontro do Espírito Santo, né? Mas nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que estar bem cuidados, tanto mentalmente quanto corporalmente. Amém? Curte, divulga, compartilha. Preste atenção nos sutiãs que você vem usando, porque às vezes os sutiãs provocam também nódulos. Eu já usei sutiãs onde eles fizeram deformações, porque toda a nossa mama ela é mole, ela é feita de nódulos. Né? E quando você usa uma coisa dura em algum lugar, como por exemplo calça jeans, a calça jeans ela acaba deformando a tua cintura, os teus quadris quando ela é muito baixa, porque ela começa a pressionar aquela gordura. E nossa mama é feita de gordura. E eu fiquei muito feliz quando a médica disse que eu não tinha mama de 40 anos. Que a minha mama era muito jovem. Né? Então isso para mim foi um elogio muito grande, me deixou muito tranquila e tranquilizou a minha família também, que todo mundo ficou naquela ansiedade. Preste atenção nos sutiãs. Ai, Virgínia, mas eu gosto de me sentir bonita. Não, você pode, você deve. É o que eu prego aqui. Você deve. Mas assim, se naquele dia não está muito disposta e não vai ser uma coisa que você precise se mostrar, não custa, gente. Um sutiãzinho confortável, uma camisetinha confortável, isso vai te ajudar com certeza e vai fazer os gêmeos te agradecer, sem dúvida nenhuma. Beijo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Muito bom ter você por aqui. Sugere alguns temas. Tem umas amigas que estão sugerindo temas ótimos e que eu tenho orado e me preparado para trazer para você. Espero que você tenha gostado dessas informações do vídeo e vamos junto, tá bom? Qualquer dúvida aí que eu puder ajudar, você me procura, me pergunta que eu te falo, né? E a gente tá aqui para isso, para se ajudar, como eu sempre digo, né? Para orar uma pelas outras, mas também para trazer informações, dividir experiências, porque isso com certeza nos ajuda a crescer e a gente tá aqui para cuidar uma da outra. E Deus não tem cuidador melhor, cuida de todas nós, amém? Beijo, até o próximo vídeo.